Cultivo Online, capítulo 305. Dois indivíduos incrivelmente poderosos. As outras pessoas imediatamente notaram os movimentos repentinos do Sr. Ni e observaram enquanto ele se aproximava do templo da essência do dragão. Sr. Ni, Long e Jun e os outros ficaram chocados com sua aparição repentina e apressadamente se curvaram diante dele. No entanto, quase como se não pudesse vê-los, Sr. Ni os ignorou e olhou para Xiao Hua com olhos arregalados e cheios de surpresa. Como poderia uma jovem emitir a aura de um rei espiritual? Ele então apertou as mãos e curvou-se para Xiao Hua de maneira cortês. O que alguém como você está fazendo aqui, companheiro taoísta? E se você não se importa que eu pergunte, de onde você é? O lugar inteiro ficou em silêncio enquanto todos observavam o Sr. Ni abaixar a cabeça e tratar uma garotinha como se fossem iguais, chocando-os muito. Ninguém ali poderia compreender a situação. Porque Sr. Ni, um enviado dos céus espirituais, estava agindo de forma tão respeitosa com essa garotinha. No entanto, ainda mais chocante foi a maneira como o Sr. Ni se dirigiu a essa garotinha, companheiro taoísta, o que implicava que eles estavam em pé de igualdade até certo ponto. A razão de Xiao Hua estar aqui não diz respeito a você. Xiao Hua disse a ele com uma voz calma que abalou o coração de todos quando ouviram. Como ela poderia tratar o Sr. Ni com tanta falta de respeito? Cortejar a morte seria um eufemismo. Um sorriso rígido apareceu no rosto do Sr. Ni depois de ouvir as palavras desconsideradas de Xiao Hua, mas ele não ficou bravo, mesmo agindo como se isso nunca tivesse acontecido e disse: então permita-me fazer outra pergunta. Como você, um rei espiritual, vir aqui, a menos que alguém receba permissão da família Ji? Eles não podem viajar para os céus inferiores e, até onde eu sei, fui o único que recebeu permissão para vir aqui nos últimos 1000 anos. Aspas. Um rei espiritual, aquela garotinha? Os espectadores ficaram profundamente chocados depois de ouvir as palavras do Sr. Ni. Como poderia uma garotinha que parecia ter apenas 10 anos ser um rei espiritual? Mesmo que ela tivesse consumido algum tipo de pílula para mudar sua aparência, isso não poderia mudar sua aparência de maneira tão drástica. No entanto, apesar do questionamento do Sr. Ni, Xiao Hua balançou a cabeça, aparentemente inflexível em permanecer em silêncio. Sr. Ni estreitou os olhos para Xiao Hua com um olhar desconfiado. Ele era apenas um rei espiritual de primeiro nível, enquanto Xiao Hua parecia estar no terceiro nível, então havia uma boa chance de ele não ser capaz de derrotá-la, mesmo que eles lutassem. Além disso, como um rei espiritual que veio dos céus superiores, o Sr. Ni tem várias restrições impostas a ele e não pode causar muito drama nos céus inferiores ou será punido pelos céus. Essa garotinha, ela não parece estar usando nenhum tesouro para mudar sua aparência. Um rei espiritual em uma idade tão jovem e eu não a reconheço. Talvez ela tenha vindo de um lugar ainda mais alto que o paraíso espiritual. O corpo do Sr. Ni estremeceu ao pensar que Xiao Hua poderia ser de um lugar ainda mais alto que o paraíso espiritual. Se esse for realmente o caso, não posso ofendê-la, não importa o que aconteça. Sr. Ni respirou fundo antes de falar novamente. Peço desculpa se minha curiosidade o incomodou, companheiro taoísta. Assim como Sr. Ni se preparava para sair, seu olhar subconscientemente olhou para Yuan, que estava parado ao lado de Xiao Hua. Um mestre espiritual, espere. Posso sentir o símbolo nele. Isso significa que ele está participando do reino místico, que ele tem menos de 30 anos. Sr. Ni ficou muito surpreso ao encontrar um talento tão tremendo nos céus inferiores, e sua expectativa pelo reino místico aumentou significativamente. Embora o Sr. Ni quisesse ficar lá um pouco mais para falar com Yuan, ele não se atreveu a demorar muito por causa da presença de Xiao Hua. Depois que Sr. Ni deixou o local e retornou ao seu lugar original no ar, Long e Jun falou com uma voz atordoada, discípulo Yuan. E eles são. Yuan então disse. Desculpe pela apresentação tardia, mas eles são Xiao Hua e Feng Yuxiang. Ambos são amigos preciosos que estão viajando comigo e também me dão orientação sobre certas coisas. Xiao Hua, a voz dela parecia tão familiar. Foi ela quem, Anciã Shan inconscientemente cobriu a cabeça quando se lembrou da voz de Xiao Hua, que a advertiu para ficar longe de Yuan. E espere um momento, Feng Yuxiang, Madame Feng do Golden Phoenix Bazaar? O Elder Xuan reconheceu o nome de Feng Yuxiang por causa de sua fama generalizada. Todos ali ficaram sem palavras. Por que existem duas presenças divinas tão próximas de Yuan? Eles o estavam seguindo e protegendo esse tempo todo? E qual é a verdadeira origem de Yuan? Nem mesmo as pessoas das 4 famílias antigas teriam um rei espiritual e um grande mestre espiritual como guarda-costas. Enquanto isso, no grupo do Palácio do Céu e da Terra, o mestre da seita, Kei Jiguang, olhou para Xiao Hua com os olhos arregalados. Aquela menininha, lembro-me de vê-la na casa de leilões Azuri Phoenix. Ela era uma rei espiritual esse tempo todo. Ele se lembrava facilmente de Xiao Hua principalmente por causa de sua pequena figura distinta e aura poderosa. Não importa o quanto tentassem, as pessoas ali não conseguiam tirar os olhos de Xiao Hua e Feng Yuxiang por causa de sua imensa presença que ofuscava até mesmo a presença do Sr. Ni. Aos olhos deles, Xiao Hua era um especialista misterioso que Sr. Ni reconhece como um companheiro cultivador do rei espiritual. E embora tenha demorado algum tempo,
As pessoas de lá eventualmente reconheceram Feng Yuxiang e sua beleza como a especialista número 1 da cidade da Fênix e também proprietária de uma das lojas mais prestigiadas do céu inferior. Por que diabos esses dois indivíduos incrivelmente poderosos estavam neste lugar? E por que eles estão no templo da essência do dragão? Era incompreensível para todos lá, exceto para a pessoa que os trouxe para este lugar, Yuan.